Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu vou iniciar uma live, não anunciei a ninguém, porque na realidade o propósito não era fazê-lo como live com o intuito que geralmente as pessoas fazem, né? Mas já de deixar registrado aqui nossa primeira leitura do livro dos Salmos, conforme eu havia combinado no dia 4, estaria então começando, como agora de fato estou fazendo, começando a leitura do livro dos Salmos em 68 dias. Hoje, então, conforme a publicação que eu já deixei anunciada no meu feed, hoje eu vou ler o Salmo 1, o 2 e o 3, para iniciarmos então essa leitura. E em breve já estaremos dizendo, oba, já terminamos o livro dos Salmos, como a gente fez o ano passado, quando lemos o Novo Testamento todo em 3 meses. Como eu vou deixar publicado no IGTV, eu já vou fazer em formato como se fosse de uma apresentação mesmo, ou de uma aula, conforme cada um quiser receber. E eu vou dar um preâmbulozinho, um pouco da história acerca do livro dos Salmos, para que a partir daí a gente possa lê-lo conforme o combinado, tá bom? Então eu quis deixar aqui o vídeo ficasse gravado e registrado, para que as pessoas depois pudessem vê-lo adiante, conforme o combinado, né? De ler o livro dos Salmos em 68 dias, com algumas explicações. Então eu vou começar agora dando essa primeira explicação e lendo conforme o combinado o Salmo 1, 2 e 3, tá bom? Então quem quiser participar aí, já quem está ao vivo e quiser fazer alguma pergunta também, eu aproveito e explico, lógico que se eu souber explicar. E caso não haja nenhuma participação também, não tem problema no sentido porque o conteúdo será ministrado mesmo que as pessoas não participem ao vivo comigo. Combinado? De qualquer forma, inicio então aqui o meu projeto e cumpro a palavra em começar hoje, no dia 4 de janeiro, a leitura dos Salmos em 68 dias. Que o Senhor nos abençoe, não é mesmo? Que Deus nos abençoe. Eu quero primeiramente abençoar a sua vida, você que se dispôs a ler comigo o livro dos Salmos, porque eu sei que o Senhor há de falar grandemente com você. É com temor e tremor que eu inicio essa leitura bíblica e tento, dentro do meu possível, dentro daquilo que eu tenho estudado, compartilhar com vocês aquilo que eu tenho entendido acerca do Senhor no livro dos Salmos. Eu quero já iniciar então dizendo que o livro dos Salmos ele tem 150 capítulos, né? A gente geralmente não chama de capítulo, chama só de salmo mesmo. 150 salmos, ele é um livro de louvores. Então, pessoas aí que gostam da participação do louvor, de entoar cânticos ao Senhor, esse livro ele foi feito com o intuito único e exclusivo de declarar as canções e os louvores em adoração a Deus pelo que Ele é e pelos feitos dele. Esse livro do Salmo é a maior expressão da poesia hebraica antiga em toda a Bíblia. Um dos maiores livros que nós temos no Antigo Testamento aqui, acerca também, inclusive, de louvores e adoração. O livro se manifesta com a condução da pessoa e do adorador, dizendo a ele que ele deve fazer aquilo com músicas, determinados instrumentos, ele ainda indica que se faça. Ele diz que é para algum propósito especial, ou usar só vozes, ou usar instrumentos, ou com algum objetivo mesmo específico de adoração ao Senhor, ou de algum pedido, uma petição, um rogo diante do Senhor. E então esses versículos que são descritos no livro dos Salmos, no livro dos Salmos. É bom a gente falar porque tem hora que até eu me confundo. O livro é Salmos no plural, que são os Salmos reunidos num único livro, né? Mas quando você faz menção a um deles, você fala Salmo, né? Não fala Salmos 23. Salmo 23, porque é um deles dentro do livro dos Salmos. Só curiosidade. Então, o livro tem 150 salmos. Ele tem o intuito, como eu disse, da questão de adoração e de louvor, e declarar louvor ao Senhor. O Salmo 117, ele está exatamente no meio da Bíblia. Então, quando você abrir sua Bíblia, metade para lá e metade para cá, cerca de quantidade de versículos, inclusive, o Salmo 117 é o que meia a Bíblia. Nós temos o Salmo 119, que é o maior de toda a Bíblia. São apenas curiosidades para vocês compreenderem um pouquinho o que significa o livro dos Salmos, antes de eu lê-lo especificamente, como farei hoje, o Salmo 1, 2 e o 3, para iniciarmos a nossa leitura
do livro dos Salmos em 68 dias. Caso você está chegando agora e não entendeu, no meu feed tem lá a postagem das datas, dos dias e das leituras que faremos por cada dia, tá bom? O livro dos Salmos foi escrito por pelo menos 7 autores. Né? Davi foi o maior deles, ele escreveu 73 dos 150 salmos que existem no livro dos Salmos. Nós temos 12 de autoria de Asaf, nós temos 10 salmos dos descendentes de Corá. O rei Salomão escreveu 2, Emã, Etã e Moisés escreveu um salmo cada um. O de Moisés é o Salmo 90. E os outros 50 salmos, nós não sabemos qual é a autoria específica dele. O livro do Salmo ele abrange um período entre o primeiro salmo e o último salmo escrito em aproximadamente 1000 anos de história judaica. O mais antigo é o que foi escrito por Moisés, que é o Salmo 90, que acredita-se que tenha sido escrito por volta de 1430 a.C., e o Salmo 119 é o mais recente, por volta de 425 a.C. Olha que interessante, o livro dos Salmos ele foi organizado em 5 livros, e foi compilado dessa forma após o período de exílio babilônico. Então, você vai encontrar, quando você abrir o livro dos Salmos, livro 1, livro 2, livro 3, até o livro 5. E ele compreende de alguns assuntos, eles foram compilados por assuntos. Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? O livro dos Salmos ele foi destinado ao povo de Israel como um todo, mas o caráter dele, a inspiração que ele tem, serve para nós e é aplicável a todo o povo de Deus, aquele que quer realmente servir ao Senhor e adorá-lo. Os Salmos foram citados 112 vezes no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos, quanto em algumas epístolas, tanto em Apocalipse. E um dos salmos messiânicos, que fala de Jesus Cristo, é o Salmo 110. Ele tem o intuito de dizer que Deus é o Criador de todas as coisas e por isso, então é preciso que a gente reconheça e use dessa adoração para servir ao Senhor. Para finalizar um pouco dessa explicação preliminar acerca do Salmo, para que possamos passar para a leitura bíblica dele particularmente, ninguém sabe quem foi que fez essa compilação desses 5 livros dos Salmos, dentro do próprio livro de Salmos. Mas o Salmo é um livro de música, ele não é um inário, ele não é um livro para você poder abrir e cantar como se canta na igreja algumas canções, mas é um livro feito para adorar e para louvar a Deus. No livro dos Salmos também você encontra, em alguns deles, você encontra um que parece um subtítulo. Geralmente os títulos que se encontram no livro do Salmo, nos Salmos especificamente, geralmente é o editor quem põe, mas o subtítulo que está abaixo dele, ele faz parte de um dos versículos na própria leitura, no próprio entendimento e leitura do povo judeu. Então, aquele subtítulo faz parte para ele já da Bíblia como um dos versículos. Então, nós temos o Davi, que foi o que mais escreveu os Salmos, muitos salmos, 73, como eu disse, e ele tem quando ele passou aperto, e quando ele quando ele foi preso pelos filisteus, quando ele fingiu de louco, que ele deu de loucura lá, a loucura já existia na época de Davi, ele usou desse artifício para poder não ser prejudicado. Ele se esconde na caverna, ele escreveu o salmo, ele foge quando ele estava de Absalão, o filho dele, ele escreve um salmo. Então tem os salmos em vários propósitos, correto? Então o compêndio, o livro dos Salmos, repetindo, é um compêndio de poesias de louvor a Deus. O livro então foi organizado, os Salmos foram organizados em 5 livros. A primeira seção, do capítulo 1, outros falam de 3 a 41, vamos deixar, de 1 a 41 ou 3 a 41, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Foi a primeira seção de livros, que foi considerada assim, porque o tema central dele é sobre a criação. E nesse momento você fala assim, por que será que eu devo adorar a Deus como meu Criador? Então você encontra aqui no Salmo 1 ao Salmo 41, oportunidades de você adorar a Deus como um Deus Criador. O segundo livro, o livro do Salmo 42 ao 72, o tema central dele é a salvação. E nele então você vai pensar e vai tentar buscar por que nós devemos louvar a Deus por nos prover salvação. O terceiro livro, dentro do Salmo 73 a 89,
Nele vai falar, o tema central é a santificação. E aí, então, por que eu preciso, né? Qual é a relação que existe entre eu me tornar santo e adorar a Deus? O quarto livro, dentro do livro dos Salmos, do Salmo 90 ao 106. O tema principal dele é a fidelidade. E por que então a fidelidade de Deus é digna de ser louvada? De eu usar o meu louvor para agradecer a Deus pela fidelidade dele para comigo. E o quinto livro, dentro do livro dos Salmos, está entre os Salmos 107 e o 150. E que ele vai falar da lei do Senhor. A lei do Senhor é boa? A vontade dele é agradável e é perfeita? E por causa disso, então, eu agradeço ao Senhor e exalto e proclamo o quanto ele é bom. E quanto eu quero adorá-lo, cantando e entoando canções a esse Deus maravilhoso. Então é isso aí, então, nesse primeiro momento, só para poder explicar esse preâmbulozinho acerca do porquê o livro dos Salmos existe, né, e qual o objetivo dele principal. E vou ler, então, os 3 primeiros salmos, explicando rapidamente, e amanhã, então, nós continuaremos a nossa leitura. Combinado? Vamos lá, então? Livro 1, já sabe por quê, Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Lembrando que a palavra bem-aventurado significa feliz, que bom. Feliz é aquele que não anda no conselho daquele que o ímpio, que não é cristão, dá. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui no versículo 1 já começa a dizer então que existe um caminho de pecador, mas tem um outro caminho, que é o caminho do justo. Então, feliz é aquele que não anda no caminho do pecador e não senta no meio de roda de pessoas que escarnecem, debocham, ridicularizam, desprezam, humilham. A interpretação de escarnecedor. Antes de querer desejar sentar neste lugar junto com o caminho de pecadores, o seu prazer, ou seja, não é só um prazer de alegria, ai que felicidade, não. É um prazer, é um anelo, é um desejo de obedecer pelo amor. Antes o seu prazer, o seu desejo está na lei do Senhor. Lembra que eu falei que lei lá é produtivo? Lei é agradável, lei é bom, lei é interessante, a lei do Senhor. Então o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele busca então o ensinamento de Deus, a lei do Senhor, e nela medita naquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa agir em conformidade com a palavra. A Bíblia fala no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aquele que senta à margem do Senhor, aquele que alimenta da palavra, aquele que é regado pela água da vida, fala que é como árvore plantada. Então nós temos dificuldades, temos problemas, as árvores não vivem eternamente sem problemas, sem intempéries, sem chuva, raio, não, ao contrário. Ela tem isso tudo, está exposta a isso tudo, né? Mas as correntes de água que passam por ela, no devido tempo gera que essa árvore dê fruto. Você é árvore do Senhor. E no devido tempo, sendo regado pelo Senhor, meditando na palavra de dia e de noite, vai dar o seu fruto, a sua folhagem, aquilo que está fora, aquilo que é externo não murcha. E tudo que você faz será bem sucedido. Versículo 4, Salmo 1, versículo 4. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Tenta pensar a imagem disso. Uma palha jogada no campo e que o vento bate e o vento leva tudo. Né? Mas já ao contrário, aquele que é justo e aquele que é do Senhor é como árvore plantada, firmada, com raiz. Então não é levado por todo vento de doutrina, de jeito nenhum. Mas o ímpio não é assim, ele é levado como um vento. Então ele vai para um lado, vem para o outro, vai para um lado, empurra para lá, empurra para cá, ele está sendo seguido por um vento que acontece e ele não tem raiz, ele não tem profundidade, ele não tem firmeza, ele não tem propósito, ele não dá fruto. Versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui é interessante que nós já estamos falando de um período agora que vem em breve, eu creio, que é a volta de Jesus, a volta. Eu acredito num arrebatamento da igreja e também a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Nesse momento aqui, onde haverá o juízo de todos os povos, por mais que os ímpios se mostrem vencedores neste mundo, na hora do juízo ele não vai prevalecer. Na hora do juízo os perversos não prevalecerão. Eles não terão vez, eles não serão ouvidos no sentido de darem crédito a toda a sua maldade. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Então vamos lá, olha, lá no começo, no versículo 1 eu falei do caminho dos pecadores. E no versículo 6 ele fala do caminho dos justos. Tem dois caminhos, um que é bom e um que é ruim. Apenas um bom e um ruim, não tem mais ou menos, né? A gente escolhe qual caminho a gente quer estar. Mas o caminho do ímpio vai perecer, né? E esse caminho do justo, esse conhecer o Senhor conhece o caminho do justo. Estou repetindo o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece, ele tem intimidade, ele tem relacionamento com você e sabe que você é dele. Amém? Vamos lá? Salmo 2. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Esse porquê aqui perguntando não é assim, na dúvida, não, assim, como é que ousam os gentios enfurecerem e fazerem, maquinarem, imaginarem coisas vãs? Versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então olha aqui, os reis da terra se levantam contra Deus. Eles se levantam contra o Senhor e contra aquele que ele declarou como ungido. Lembrando que ungido é aquele mesmo... detalhe importante. Como falou aqui, o reinado do ungido de Deus, esse era um salmo usado pelos sacerdotes quando ele ia ungir uma pessoa a receber um trono da linhagem de Davi. E aí, então, os reis se levantam contra aquela pessoa. Quem é louco de fazer isso, uma coisa dessa? Se levantar contra o rei e se levantar contra o ungido do Senhor, porque o Senhor escolheu aquela pessoa para estar naquele lugar de honra e de autoridade. Agora, lembrando que a palavra ungido, ela está em maiúsculo, porque ela faz referência também a Jesus Cristo. Porque a palavra Cristo, no grego, ela também pode ser traduzida por ungido. E Messias, em hebraico, também pode ser traduzida por ungido. Então, quem é aquele que é louco de se levantar contra Deus e contra o ungido, que é Jesus? E vai dizer, vamos romper o laço com esse povo, sacudamos os postos dessas algemas. Não vamos nos preocupar com isso. Os doidos deste mundo não querem envolvimento com Deus e com o seu ungido. Versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Vamos lembrar, muita gente que gosta de dizer assim, Deus é amor, é mesmo, mas Deus também é justiça. E a ira do Senhor há de vir contra todos os iníquos e contra todos aqueles que se levantam contra ele para difamar o seu nome e desonrar o teu nome. Então aqui fala no versículo 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Esses reis que estão achando que são bons demais, que mandam em tudo que querem, que não precisam se preocupar com Deus, Criador dos céus e da terra, uma hora eles vão ver, porque a ira do Senhor virá. E aí a pessoa fala assim, mas não aconteceu nada até hoje, pecaram, fizeram várias coisas, não tem problema, querida. Uma hora a ira do Senhor virá. E o Senhor é misericordioso e bondoso para estender essa ira para não chegar a esse tempo, mas está breve, volto a dizer. E o Salmo 2 fala sobre isso. E vamos lá então no versículo 6, Salmo 2, 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A palavra Sião, ela tem 3 referências na Bíblia. Pode ser uma fortaleza que Davi, quando ele conquistou dos jebuseus, pode ser uma colina situada um pouco mais ao norte, e pode ser aonde Salomão construiu o templo do Senhor, no caso, ou também toda a cidade de Jerusalém. Então, olha só, vou repetir. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. No Antigo Testamento, quando a pessoa tomava posse de um reinado, ela era tida como filha do rei. Né? Existem passagens bíblicas que fazem referência a isso. Em 2 Samuel 7,14. Eu serei por pai e ele será por meu filho. Então existem referências para isso. Por isso está falando que aquele que tomar o reinado será como filho dele. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa passagem também ela ainda a se cumprir. Ela ainda não cumpriu ainda. Ela está referendada em Apocalipse 12:5, Apocalipse 19:15.
com vara de ferro as regerá. Estava falando de um ungido, né? De um rei. Essa passagem fala também de Jesus Cristo, que ele vai reger com vara de ferro, firmeza, poder, autoridade, e não vai estar mole para injustiça e para o pecado. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu quero deixar um comentário aqui no versículo 12, que eu achei, algumas bíblias eu achei um comentário fazendo referência que beijai o filho para que se não irrite. Esse filho está em letra maiúscula, e sabemos que todas as vezes que filho está em letra maiúscula na Bíblia se refere a Jesus Cristo. E faz todo sentido você considerar que beijai o filho para que ele não se irrite, sendo beijai Jesus. Beijai também no Antigo Testamento era um momento e uma ação de submissão. Então submeta-se. A pessoa, quando era um súdito, ela se prostrava aos pés do seu rei, daquele que era o seu dono, né? E beijar também era um ato de submissão, de deixar claro que eu era submisso a essa pessoa. Se eu estou dizendo que Jesus vai reger com vara de ferro, né, e vai despedaçar todo o pecado, faz sentido, porque tem algumas pessoas que não consideram esse filho como Jesus, só explicando isso. Aqui então faz sentido considerar que é Jesus Cristo, né? Beijai o filho, submeta-se a Jesus, para que ele não se irrite e você não pereça no caminho, e eu não pereça no caminho. Qual o caminho? Aquele caminho do ímpio, porque tem o caminho do justo, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito objetiva e clara. Quem tem o Espírito Santo discerne. Quem é espiritual tem buscado ser mais espiritual a cada dia. Quem é menos espiritual tem desejado ser mais espiritual, tem desejado viver as coisas do mundo. Então, assim, se você hoje, espiritual, está ouvindo essa palavra, atente-se para o que a palavra de Deus nos diz. Vai chegar o tempo, e está breve, em que a ira do Senhor se manifestará, e todo joelho vai dobrar e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não estou dizendo, e a palavra também não diz, que o fato deles se dobrarem, no sentido de reconhecer que Jesus é o Senhor, quer dizer aceitação dele como seu Deus, mas vai ter que reconhecer que ele é Deus, né? Então, cuidado, queridos. Bem-aventurados todos que nele se refugiam neste Filho, que refugiam nesse que vai descer, que eu creio no milênio, daqui a pouco, depois da tribulação, vai ter o milênio, eu creio em 1000 anos literais nessa terra, Jesus reinando nesse lugar. Então, neste momento, o Senhor vai reinar e vai comandar todos nós. Coisa mais linda que eu espero vivenciar. Amém? Salmos 2, vamos agora para o Salmo 3. Confiança em Deus na adversidade. Como eu disse, esse título foi quem deu o editor. Agora, o título que o povo hebreu considera já como versículo é o que está embaixo. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então vamos lembrar que aqui já tem uma explicação por que esse salmo foi escrito. Salmo 3 foi escrito por Davi quando ele estava fugindo do filho dele, Absalão. Então ele clama a Deus. É um pedido, uma petição. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, ou seja, aquele que me defende, aquele que me protege. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Olha aqui, queridos, que bênção! Se você acorda pela manhã, é porque o Senhor tem te sustentado. Essa história de ser porque você fez alguma coisa, não cola, tá? A glória tem que ser só do Senhor. Você deitou em paz, porque o Senhor permitiu. Se acordou em paz, porque o Senhor te levantou. Versículo 6, estamos terminando o dia de hoje. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Salmo 3, verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua benção.
Aleluia! Terminamos o dia de hoje, o primeiro dia, para quem chegou agora, o primeiro dia de leitura do livro dos Salmos em 68 dias. Amanhã acredito que leremos mais 3 salmos. Não vai gastar esse tempo todo, porque eu não vou dar mais explicação inicial do porquê o livro dos Salmos. Vou apenas ler e comentar sobre o Salmo em si, ok? Então aguardo você que amanhã vai estar salvo aí no IGTV, as leituras que eu farei. Quem não acompanhou também tem a leitura do Novo Testamento todo em 3 meses, também postado no meu canal, postado aí no Instagram, no IGTV, tudo postado para você poder receber a bênção do Senhor e aprender mais da palavra de Deus. Ainda dá tempo, a salvação, como diz aqui, é do Senhor a salvação. Receba do Senhor a salvação para a sua vida, porque o tempo da ira do Senhor está chegando e aqueles que estiverem debaixo da bênção do Senhor, do escudo dele, da proteção, serão protegidos, serão guardados no caminho que ele preparou para nós. Amém, amados? Beijo! Até amanhã, então, lendo e continuando a leitura dos Salmos. Um grande abraço para você! Qualquer comentário que você queira fazer, pode marcar aí para mim, pode perguntar que a gente vai respondendo, tá bom? Até mais, Deus abençoe, queridos!